Hill escreveu que desejo é o ponto de partida de toda realização. Não esperança, não um desejo vago, mas um anseio pulsante que consome tudo dentro de você. Isso ecoa a primeira vibração do universo em Gênesis: haja luz. Nada aconteceu antes que o desejo divino se tornasse palavra. A luz não veio de um esforço físico, mas de uma ordem. E essa ordem veio de uma consciência que sabia exatamente o que queria criar. A tua vida agora está escura, porque você não tem declarado nada com força. Está sobrevivendo ao invés de criar. Está se perguntando quando algo vai mudar, quando na verdade deveria estar decidindo o que vai mudar. Enquanto você espera, o universo permanece em silêncio, porque só responde a comandos claros. Vontade fraca produz realidade fraca. Você acorda com o coração apertado e tenta justificar com cansaço, contas, pressão, mas no fundo sabe que a causa é outra. Você está preso num labirinto invisível. Seus passos são repetitivos. Você muda de lugar, mas não muda de identidade. Seu espírito está soterrado por distrações, medos e dúvidas, e isso não é por acaso. Existe um sistema inteiro que prefere te ver entretido do que desperto. Preferem que você siga vivendo sem perceber que perdeu a direção. Mas hoje, esse véu começa a rasgar. Gênesis não é apenas um registro antigo, é um espelho de criação consciente. Cada ato ali representa uma etapa do seu processo de transformação. Primeiro, a decisão. Depois, a palavra. Em seguida, a separação entre luz e trevas. E isso exige coragem, porque antes da liberdade vem o confronto. Confrontar o que você tem sido. Confrontar onde você tem falhado. Confrontar o que ainda tolera em si mesmo. Hill deixou claro, você deve fechar todas as portas para o fracasso se quiser deixar a porta do sucesso aberta. Isso significa eliminar qualquer possibilidade de retorno ao estado anterior. E isso exige fé. Não fé religiosa apenas, fé prática. A fé que se levanta todo dia mesmo sem ver sinais. A fé que vibra disciplina quando tudo à sua volta vibra caos. Não confunda fé com o espera passiva. A fé que constrói riqueza é ativa, vibrante, incansável. Você acha que é falta de sorte? Não é. É falta de consistência. Você começa animado, mas não termina. Você quer colher onde não regou, quer resultados sem rotina. Isso é a raiz do auto-engano. A Bíblia diz em Tiago 1:8 que o homem de mente dividida é instável em tudo o que faz. E Hill confirma, não se consegue nada grandioso com uma mente que não sabe o que quer. Você precisa decidir, e decidir neste nível é queimar as pontes. A sua energia não pode estar dispersa. Cada pensamento é uma semente, cada palavra uma ordem, cada ação uma declaração. Ou você se alinha com seu propósito, ou o universo continuará ignorando sua existência, porque ele responde à vibração, não a lamúrias. Responde à clareza, não à confusão. Ele não é surdo aos seus pedidos, mas está esperando que você fale na linguagem dele. Disciplina, intenção, gratidão. Enquanto você não reconhecer isso, continuará andando em círculos, dentro do mesmo labirinto interno. Você vai continuar preso no seu deserto particular, cercado por miragens de progresso que evaporam quando você chega perto. Mas, se hoje você aceitar que precisa mudar o nível da sua criação, tudo começa a se reorganizar. Não será fácil, não será rápido, mas será real. Hill afirmou, você atrai o que pensa com mais intensidade. E os pensamentos intensos são sempre acompanhados de emoção. E a emoção mais poderosa é o desejo ardente. Então comece por aí. Deseje com força. Declare com coragem. Haja com disciplina. A gratidão será sua arma e o silêncio interno sua bússola. Você quer vencer, mas ainda se move como quem teme. Você sonha alto, mas se alimenta de pensamentos baixos. O universo observa.
A energia que você emite atrai o que você acredita merecer. E no seu íntimo, talvez você se veja pequeno. Talvez ainda carregue a imagem distorcida que os outros colocaram em você, como um espelho partido que devolve fragmentos da sua identidade e não o reflexo inteiro da sua essência. Mas chegou a hora de juntar os cacos. Porque sem identidade restaurada, não há legado. E sem clareza de propósito, a riqueza vira maldição. Napoleon Hill nos ensina que riqueza começa na mente e termina nas mãos. Isso significa que antes de qualquer conquista externa, você precisa conquistar a si mesmo. Em Gênesis, antes de Deus formar o homem, ele formou o ambiente. O Jardim do Éden não era apenas um lugar bonito, era um campo de energia alinhado ao propósito. Você não pode prosperar num terreno infértil. E esse terreno é sua rotina, seus hábitos, suas palavras, seus relacionamentos. Examine seu campo. Ele está alinhado com aquilo que você diz querer colher? Ou é um solo de distrações e dúvidas? Talvez você ainda esteja esperando que alguém venha te resgatar, mas o que você precisa não é de resgate, é de despertar. O resgate pressupõe que você é uma vítima. O despertar revela que você é o criador. Você tem o poder de mudar o roteiro, mas não pode fazer isso com os mesmos pensamentos de sempre. Hill deixou claro, você é a soma dos 5 pensamentos que mais repete todos os dias. Pare agora e pergunte, o que eu mais penso? Isso que você pensa, você vibra. E o que você vibra, você atrai. A equação é simples, a execução é brutal. Mas brutal também é viver uma vida pela metade. Brutal é fingir que está tudo bem, enquanto por dentro você está em colapso. É sorrir em fotos e gritar em silêncio. É dizer tá tudo certo, enquanto a sua alma rasteja em busca de algo que nem você sabe nomear. E a verdade é que essa dor tem nome: desconexão. Desconexão do propósito, da sua força interior, da fonte divina. O Salmo 1 fala sobre isso. Será como árvore plantada junto às águas. Tudo quanto fizer prosperará. Mas a árvore precisa estar plantada, enraizada. Você não se enraiza porque está sempre pulando de ideia em ideia, de projeto em projeto, sem nunca mergulhar fundo em nada. Não existe liberdade sem confronto. E o primeiro inimigo a ser enfrentado mora dentro de você. Ele tem sua voz, ele sabe seus medos. Ele repete, você não é capaz. E você acredita. Mas Hill já avisou, o medo é o assassino do pensamento criativo. O medo paralisa, o medo sabota. O medo não precisa te destruir, basta te deixar onde está. Porque quem para, apodrece, e o universo rejeita o que apodrece. Ele te expulsa das possibilidades quando percebe que você não vibra mais evolução. Você quer um sinal de que está pronto? O desconforto, a dor de permanecer onde não pertence mais. Essa dor é uma mensagem divina, como a sarça ardente chamando Moisés, não para consumi-lo, mas para ativá-lo. Você sente isso, sabe que não pode mais ignorar, mas te falta um plano. E é aqui que entra a próxima chave, o poder da mente organizada. Hill chamou isso de plano definido. Deus criou o mundo em 6 dias, um por um, com propósito. Nada foi feito ao acaso. Você quer riqueza, mas não tem estrutura. Quer liberdade, mas vive preso à desordem. Coloque seu plano no papel, no meio que quer. Estabeleça prazos. Crie rotinas. Discipline seus horários. O invisível só se materializa onde há ordem. Em Provérbios 21:5 está escrito: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Isso é execução espiritual. Riqueza não é só números, é vibração alinhada com ação. Você diz que tem fé, mas sua agenda mostra medo. Você diz que quer crescer, mas sua rotina mostra fuga. E o universo vê tudo. Vibração não mente. Você não nasceu para seguir o fluxo, você nasceu para gerar um novo. Mas enquanto se esconder atrás da rotina, nada vai florescer. Napoleon Hill foi direto. A indecisão cristaliza-se em dúvida, a dúvida se transforma em medo,
E o medo se manifesta como hesitação. E hesitação é o veneno da criação. O que Gênesis mostra é o oposto. Deus age, fala, move, estabelece limites, nomeia coisas. Ele não espera condições, ele cria as condições. E você, feito à imagem dele, carrega o mesmo código, só que está adormecido, embotado por crenças que você nem escolheu, mas aceitou. A pergunta é: até quando? Até quando vai viver como um mendigo espiritual enquanto carrega um DNA de realeza energética? A criação só se manifesta por meio da ação deliberada. E não qualquer ação, mas ação alinhada com intenção, emoção e visão clara. Você não pode continuar vivendo de impulsos. Precisa estabelecer uma vibração dominante. Hill chamou isso de consciência de abundância. E essa consciência não surge por acaso. Ela é cultivada com foco, palavras certas, ambientes certos e decisões firmes. Sua mente está em guerra. Todo dia ela é bombardeada com imagens, sons, notícias e opiniões. Mas só uma coisa define sua trajetória: o que você permite permanecer. Pensamentos vêm, sim, mas você decide quais ficam. E os que ficam viram crenças. E crenças definem seu padrão de energia. E padrão de energia determina seu destino. Gênesis nos mostra isso quando Deus contempla sua criação e a chama de boa. Ele afirma a obra, valida o progresso. Você, por outro lado, vive invalidando cada passo. Se cobra, se julga, se destrói por dentro. Está na hora de parar. Você pensa que está cansado por excesso de trabalho, mas a exaustão mais profunda vem da desconexão com o propósito. Trabalhar sem propósito é como empurrar uma pedra montanha acima, sabendo que ela vai rolar de volta toda noite. É punição, é escravidão. E você está aqui para reinar, não para rastejar. E o alertava: milhares de pessoas estão se arrastando na vida sem perceber que já têm dentro de si o poder de mudar tudo. Esse poder se chama propósito. E propósito é mais que uma meta, é uma missão energética. Gênesis não apenas cria, ele comissiona. A criação não termina com o homem, começa com ele. Frutificai e multiplicai-vos, dominai a terra. Isso é autoridade, é permissão divina para governar realidades. Mas você se comporta como um escravo do sistema, espera que as condições mudem, espera que alguém te descubra, espera que o dinheiro chegue, mas a ordem é clara: domine. E dominar exige presença, disciplina, consistência. Você não vai dominar nada enquanto ainda for dominado pelas emoções. A chave aqui é transmutação. Hill descreveu isso como a habilidade de converter energia emocional, especialmente a energia sexual, em energia criativa. Isso é profundo porque a sociedade te ensinou a canalizar sua força para fuga, não para construção. Você está viciado em estímulos que drenam sua energia. Imagens, distrações, dopamina barata. Isso te enfraquece. Gênesis mostra que tudo foi criado com energia pura, vibração de palavra, não de vício. Você precisa purificar sua vibração, canalizar sua força para criar, não escapar. Você acha que precisa de mais conhecimento, mas não é isso. Você já sabe o suficiente. O que te falta é coragem de aplicar o que sabe. Hill escreveu: o conhecimento só se torna poder quando é organizado em planos de ação. Você consome vídeos, lê livros, segue perfis, mas não age. Está viciado em absorver, mas sua mente já está saturada. O que falta não é aprender mais, é se alinhar mais, é parar de se esconder atrás de preparação eterna, é se comprometer com a execução brutal. E a execução começa com um pacto interno. Em Gênesis, Deus faz pactos com Adão, com Noé, com Abraão. Por quê? Porque sem compromisso não há continuidade. O universo não honra intenções vagas. Ele responde a pactos vibracionais. Você quer algo? Declare, escreva, defina prazos. Crie um código de honra
e então comece a viver por esse código. Isso é espiritual, é físico, é energético e muda tudo. Você precisa proteger sua semente, e a melhor forma de fazer isso é com disciplina. Disciplina é fé encarnada. É a linguagem que o universo entende. E é por isso que Gênesis repete: e houve tarde e manhã. Um padrão, uma rotina. E a fé verdadeira, aquela que move montanhas, é a que se expressa no pequeno, no invisível, na constância. É levantar e cumprir mesmo sem aplausos. É persistir quando ninguém vê. Porque o universo vê e está apenas esperando que você prove que é capaz de sustentar o que está pedindo. Você está mais perto do que imagina, mas não sente, porque está buscando sentir antes de agir. E Hill deixou claro: a emoção vem depois da decisão. O mundo te treinou para esperar motivação, mas o universo honra disciplina. Você não precisa estar inspirado, precisa estar comprometido. A maioria das pessoas fracassa não por falta de talento, mas por falta de permanência. Elas param no meio do processo, querem colheita antes da estação e desistem no estágio em que a raiz está fortalecendo, mas ainda não há fruto visível. Gênesis não apressa. Há um tempo para tudo. Tempo de semear, tempo de separar, tempo de descansar e tempo de criar. Mas o tempo da criação só vem para quem honra o tempo da preparação. Você tem honrado esse tempo? Ou está pulando etapas, tentando acessar realidades para as quais sua energia ainda não está calibrada? O universo é justo. Ele não entrega o que você pede, ele entrega o que você vibra. E se a sua vibração é de urgência, carência e desespero, o que virá será escassez, ruído e frustração. Hill falava sobre transmutar fracassos em lições. Essa é uma das maiores chaves da construção real. Você vai cair, vai errar, vai ser ignorado. Mas tudo isso é matéria-prima, é o barro da sua escultura. Moisés matou um homem antes de libertar um povo. Davi caiu em adultério antes de se tornar rei. Pedro negou antes de pregar. Grandes destinos são precedidos de grandes quedas. E o que os levantou não foi o remorso, foi a decisão de continuar, de se realinhar com o chamado. Você também pode, mas precisa aceitar a fornalha, porque o ouro só é moldado em fogo alto. E esse fogo são as provações, as humilhações, o silêncio. É quando ninguém acredita em você, nem você, mas ainda assim você segue. E cada passo nesse estado de fé silenciosa é um rugido espiritual. O universo ouve, Deus vê e começa a mover peças invisíveis, pessoas, portas, ideias, caminhos. Tudo começa a se alinhar quando você vibra constância mesmo sem evidência. O universo não exige perfeição, ele exige movimento. E o movimento gera energia. E a energia certa atrai a realidade certa. Você não precisa que todos acreditem em você. Basta que você creia, que você permaneça, que você vibre. Porque a riqueza não é um prêmio, é um reflexo do seu foco, da sua disciplina, da sua entrega. Agora declare nos comentários: eu confio. Que Deus abençoe você.